fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Do Carlos Henrique Morini, de Indaiatuba, São Paulo, ele pergunta assim: a minha pergunta é sobre o livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17, que diz que nós temos que sujeitar aos nossos pastores. Eu gostaria de entender isso. Ou será que eles podem tudo e até mesmo cobrar o dízimo? Sim. Vamos ler Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas como quem há de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Sim. Obedecei a vossas guias. Qual tipo de guias que Deus diz obedecer aos cristãos? Versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Sim. Guias which God said that you have to subject yourself to are those that have taught you the palavra de Deus. Os guias, os quais você deve se sujeitar, como diz o versículo 17, são aqueles guias que lhe ensinaram a palavra de Deus. Not guias that are misleading you from the word of God. Não guias que estão desviando vocês da palavra de Deus. Vamos ler 15, 14, Mateus. Deixai-os, são guias cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Do you mean to say when the Bible says that you have to submit yourself to your guias? You just have to submit to your guias because you know he's your pastor or he's your reverend, or are you going to submit freely? There are guias who are cegos according to the Então, Bible. será que simplesmente você vai se submeter aos seus guias, aos seus pastores, reverendos, ou seja lá o que for, imediatamente, somente porque eles estão ali como essa função, ou como este cargo ali frente a você? Não, porque há guias que são guias cegos. Sim. Instead of opening your mind to the Word of God, they are used by Satan to blind you. Ao invés de eles serem usados para abrir a sua mente para a palavra de Deus, eles estão sendo usados para cegá-lo. A true guide opens your eyes, Um verdadeiro guia, ele abre os seus olhos. but a guide that closes your eyes to the truth is an instrument of Satan. Mas um guia que fecha os seus olhos para a verdade, cega os seus olhos para a verdade, é um instrumento de Satanás, Segundo Coríntios 4:4. nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus deste século é Satanás. Sim. And the work, a obra de Satanás é cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho. So there are preachers which are the cohorts of Satan, that instead of opening to you the lights of the Word of God, they will close your eyes and your understanding. Então, há pregadores, há guias, que eles são ministros, eles são seguidores de Satanás, e em vez de eles abrirem a luz a você, eles vão cegar os seus olhos para a verdade. And I am sure that any pastor now that collects dízimo are guias cegos. E eu estou certo de que qualquer pastor, atualmente, que coleta dízimos, é um guia cego. Why? E por quê? Because dízimo is not part of the New Testament. Porque dízimo não é parte do Novo Testamento. The New Testament are the teachings of the Lord Jesus O Christ. Novo Testamento, o Novo Pacto, é os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. And the teachings of the Lord Jesus Christ were written down by the apostles upon the commandment of the Lord Jesus. O Novo Testamento, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo foram escritos pelos apóstolos
pelo próprio mandamento do Senhor Jesus Cristo. 14:37 Coríntios. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos declaro são mandamentos do Senhor. Reconheça que as coisas que vos escrevo, diz o apóstolo Paulo, são mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor Jesus Cristo foram escritos pelos apóstolos. And what did the apostle write? E o que os apóstolos escreveram? As the manner of the finances of the church. Concernente às finanças na igreja. Is it dízimo? Será que é dízimo? Vamos ler. Wrote the apostle Paul in 2 Corinthians 9:7. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Dá. The word dá. Usada a palavra dá. When you say dá, it is the one giving that decides on what he is going to give. Quando você utiliza a palavra dá, é aquele que está contribuindo, que vai decidir o quanto ele vai contribuir, o quanto ele vai dar. The doador decides what he is going to give. O doador decide o que ele vai dar, Sim. o quanto ele vai dar. So it is not according to 10%, it is according to the heart of the one that gives. Então não é de acordo com 10%, e sim de acordo com o coração daquele que dá. To whom was that dízimo or the 10% given? E a quem foi os 10%, o dízimo, colocado, dado? 7:5 Hebreus. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. So, the sacerdotes levitas were the ones given by God the commandment to collect dízimo. Então foram os sacerdotes levitas a quem foi dado o mandamento de coletar os dízimos. From their brethren Israelites. Inclusive dos seus irmãos israelitas. Now, that was the law during the incumbency of the sacerdócio levítico. Essa foi a lei incumbida ao sacerdócio levítico. But when the Lord Jesus Christ came, what happened? Mas quando o Senhor Jesus Cristo veio, o que aconteceu? 7:12 Hebreus. Pois mudando o seu sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. The priesthood was changed O sacerdócio foi mudado from the Levite priesthood to the priesthood of the Lord Jesus do Christ. sacerdócio levítico para o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. And it follows that the first law of the sacerdote was changed also. E também segue dizendo que essa lei do primeiro sacerdócio foi mudada. See, that's why dízimo goes with the mudança that happened. É por isso que o dízimo, ele vai com a mudança, ele se vai com a mudança da lei. The law now is the law of the Lord Jesus A Christ. lei agora é a lei do Senhor Jesus Cristo. And the law of Christ were written by the apostles. E a lei de Cristo foi escrita pelos apóstolos. And what the apostle Paul have written is that Christians should contribute according to what their heart dictates. E o que o apóstolo Paulo escreveu na lei para os cristãos é que eles devem contribuir segundo o que o seu coração ditar ou propor. Sim. So it is not dízimo. Então não é dízimo. Pastors are using verses of the Bible alleging that dízimo is a commandment of Christ. Alguns pregadores, pastores, utilizam alguns versículos da Bíblia para alegar que dízimo é um mandamento do Senhor Jesus. And the favorite verse they are using is Matthew 23:23. E o favorito utilizado por eles é Mateus 23:23. Vamos ler. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devíeis fazer sem omitir aquelas. Sim.
they misinterpret this verse. Eles interpretam errado este versículo. This is not a commandment. Isso não é um mandamento. This is a rebuke Isso é uma repreensão that to those people who do dízimo already. para aquelas pessoas que já dão o dízimo. Will you look at the verse closely? Ai de vós, diz o Senhor Jesus Cristo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo. Are they giving already dízimo? Então, essas pessoas estão dando já o dízimo ou não? Nós estão. They are giving. Why will the Lord Jesus Christ command them dízimo and they are already giving Por que o dízimo? Senhor Jesus Cristo iria mandar eles darem dízimo se eles já estavam dando dízimo? But they are giving dízimo, but they are omitting the weightier matters of the law that they are following, the law of Moses. Então, eles estavam dando o dízimo, mas eles estavam deixando de lado, esquecendo as coisas mais importantes, de maior peso na lei, na Which is lei the de law. que eles seguem, que é a lei de Moisés. See? And the Lord Jesus Christ said, if you have obeyed dízimo, you have to obey also these more important parts of the E o law. Senhor Jesus Cristo mostrou a eles dizendo que se vocês já seguem a lei de Moisés dando dízimo, vocês também devem seguir essas coisas mais importantes da lei de Moisés. See, this is not a commandment. Mas este versículo não é um mandamento. And he's not speaking to Christians. E ele não estava falando com cristãos. He is rebuking his enemies, Ele the está- scribes and the Pharisees. Ele está repreendendo os seus inimigos, escribas e fariseus. Will you say now that this is commandment to Christians? Agora você vai dizer que isso é um mandamento para cristãos? If you go to this part, or you go to this side, the side of the scribes and Pharisees, paying dízimo, but disobeying other important parts of the law, Moses, then you are among the inimigos. Se você toma o lado destes escribas e fariseus, dando o dízimo e sem obedecer a todas as coisas da lei de Moisés, você vai se tornar um inimigo de Cristo. See. You see, brothers and sisters in the web, those that listen to us right now, dízimo is something you pay. Vejam, todos os nossos telespectadores, principalmente na internet, nesse exato momento, dízimo é algo que você paga. While the teaching of the Lord Jesus Christ is to give, not to Enquanto pay. a lei, o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, é para dar e não pagar. Por quê? Por quê? 11:7, 2 Coríntios. Em 2 Coríntios 11:7 está escrito: cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? The preaching of the gospel must be gratuitous, A pregação do Evangelho deve ser gratuita, de graça. de graça. Meaning, if you want to contribute, because it is de gracia, you have to give according to what your heart dictates. É por isso que se você quer contribuir a este Evangelho, essa pregação de graça, você deve dar segundo o que o seu coração propor. If you are a pastor and ask dízimo from your members, you are asking payment for what you preach. Se você prega o dízimo e impõe isso aos seus membros, você está pedindo pagamento, impondo um pagamento pelo que você prega. Because dízimos are paid. Porque dízimos são pagos. Vamos ler Hebreus, capítulo 7, versículo 9. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Dízimos are paid. Dízimos são pagos. It's a form of payment. É uma forma de pagamento. The preaching of the gospel must be free. Mas a pregação do Evangelho deve ser grátis. And Christians can help in the propagation of the gospel, not by paying dízimo, but by giving voluntarily from the heart. E cristãos podem ajudar na propagação do Evangelho, não pagando dízimos, mas contribuindo, dando, segundo o que sentirem no seu coração. That's why I'm sure any pastor, anywhere, collecting dízimo now, these pastors are guias cego. É por isso que eu tenho certeza que qualquer pastor, qualquer pessoa que for pregar dízimos agora, ele é um guia cego.
And because they are guias cego, E por serem guias cegos, they are not the guias that the Apostle Paul is telling us to subject ourselves to them. eles não são os guias aos quais o apóstolo Paulo está dizendo para nós nos sujeitarmos. Quero fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá.